Ó, a gente vai iniciar aqui. Acabamos de fazer essa operação. E essa operação ela surgiu de um gráfico de M15. Vocês podem ver. A gente veio. Como é que a gente está vendo aqui o nosso gráfico? A gente está vendo que a gente tem um topo, a gente tem um fundo aqui definido. Então isso me indica que a gente, dentro de um gráfico de M15, que eu trabalhei com essa FIBO aqui, a gente traçou desse fundo para esse topo. Então dentro desse gráfico de M15, ele me mostra que 50% é na região do 1.04481. Então essa é a região, vocês não estão vendo aqui a numeração. Pronto, como vocês podem ver aqui, 50% ele está na região de 1.04479. Então essa é a região onde o preço ele teria que tocar na teoria e subir, né? Porém, ele não fez isso. Ele veio aqui para uma região de preço mais barato, procurando liquidez aqui nessas regiões, testar regiões que ainda não tinham sido testadas, então por isso ele vem testar essas regiões. Então é um outro conceito. Então isso aqui é a região de extremo do preço, então aqui a gente tem muitas posições compradoras posicionadas, esperando o preço retornar nessas vendas que foram realizadas aqui. Então após o preço chegar aqui, eles fecham as vendas dele e entram forte na compra, colocando os stops aqui embaixo. Então dentro desse estudo a gente está na região de preço descontado, certo? E a nossa expectativa aqui é que o preço ele venha nessas regiões de extremo e suba, né? Que é o que acontece, o preço veio e subiu. Por quê? Porque aqui mostra pra gente que o preço ele tá barato dentro dessa estrutura que a gente está, essa estrutura de alta, em topo e fundo definido. Quando a gente desce o preço para o gráfico de M1, o que a gente vê? Dentro do gráfico do M1, eu tenho uma tendência de queda. Eu tenho esse último topo formado e esse meu último fundo. Então, qual que é a ideia aqui? É que o preço ele chegue nessas regiões de extremo aqui, ó, né? Que é um extremo aí. Aqui a gente tem regiões que não foram tocadas, foi tocado agora, ó. Tá vendo? Então o preço ele tocou, ó, dentro dessa região. Então dentro dessa região a gente tem uma probabilidade grande do preço retrair, porque é onde o preço ele fica caro e a gente tem a nossa região aqui de topo e fundo definido, onde o nosso 50% é aqui, né? Na região do 144,257, então é o nosso 50%, ajuste aí 258, então aqui é o nosso 50%. Então a ideia é que o preço ele toque aqui no 50% e continue a tendência de baixa como esse fundo como objetivo. Porém, o preço ele pode sim mitigar e mitigar essas regiões que ainda não foram testadas. Por exemplo, essa era uma região que ainda não tinha sido testada ainda. Então, quando o preço ele chega nessas regiões, ele tem a tendência de expulsar o preço, né? Ele repele o preço. Então, quando chega naquelas regiões, é a mesma ideia. Algumas posições que eram compradoras dentro dessa região, ó, que as últimas regiões de tendência de alta antes do preço cair, era compradora, né? A intenção aqui do preço nesse determinado de 1, 2, 3, 4 velas de 1 minuto estava comprador. Porém, do nada o preço foi vendedor. Os bancos, eles não fecham as operações deles, né? Então ficam operações abertas aqui, compradoras, né? E quando o preço ele volta nessas regiões que ficaram abertas, eles fecham o preço. Então se eles fecham, eles vão fechar posições enormes. O que é o fechamento? Se ele está comprado, o stop dele é uma venda. Então ele fecha, praticamente sempre ali, a maioria das vezes no 0 a 0, porque o banco ele nunca quer perder dinheiro, e o preço ele repele. E aqui a gente chegou na região de bloco de ordens, ó. Tá vendo? O preço ele chegou aqui, dentro dessa região, ó, onde foi nossa entrada, e a gente foi pro gráfico de 5 segundos, sendo bem mais veloz, um gráfico bem mais rápido, mas que acontece os mesmos padrões, né? O preço estava em tendência de alta, o preço chega em uma região de bloco de ordens, e que a gente deixou o preço, a gente pegou o fim da meada. Olha isso, olha esse trade. E tem uma história por trás, não é vou pegar um preço porque o preço está em qualquer região, não. A gente vai contando a história. Do mesmo jeito foi esse outro extremo aqui, ó. O preço ele chegou lá e foi vendedor,
entendeu? Então isso é um pouco do nosso operacional e vamos seguir.